Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, eu tenho uma palavra hoje poderosa para dar. Você que está nos assistindo em casa, nós estamos aqui no nosso culto das 14 horas, aqui na Calógeras 2121, no centro da cidade de Campo Grande. E eu tenho uma palavra hoje que ela vai mexer com você. Eu queria pregar hoje para vocês a mensagem sobre a questão de você aprender sobre você reinar em vida. Aí alguém de vocês pode falar assim: mas o que tem a ver reinar em vida, pastor? Acho que não tem nada a ver. Eu não quero ser rei nem nada. Não é esse rei como você vê nos filmes, com uma coroa na cabeça, com um cetro na mão de justiça. Não. Eu estou comentando sobre você reinar na questão de surgir uma enfermidade e você conseguir dominar ela. Surgiu um problema financeiro e você conseguir dominar e reinar sobre aquele problema. E eu vejo que as pessoas nos últimos tempos, elas estão perdendo o controle. Perde o controle da família, perde o controle da sua saúde. Tem pessoas que perdem o controle financeiro. A pessoa perde o controle até dela própria. A pessoa perde o controle, a pessoa perdeu o controle. Então por que as pessoas não estão conseguindo reinar? E eu achei um texto na Bíblia Sagrada, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos abrindo lá em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 1, nós vamos estudar aqui, e vai lhe ajudar, como dizia meu falecido pai, um Heitor. Vai te ajudar bastante. Um eito e um pedaço de terra, né? Bom, então 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1 diz: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Quando você lê a palavra ungir na Bíblia, é separar. Deus estava separando Saul para um reinado. E Deus, ele quer me separar, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então Deus, ele quer me fazer rei e sacerdote, que você reine. Só que agora tem as condições que eu vou estabelecer para você agora, que Deus estabeleceu para o Saul e estabelece para nós também. Primeira condição: ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Nós estamos vivendo um período que são muitas vozes. É muita gente. Você vê agora, cada uma pessoa tem uma dica sobre a vacinação. Certo ou errado? A gente está no período, de repente quem está me assistindo essa mensagem está assistindo outra época, nem sabe quando que eu estou falando aqui. Mas nós estamos naquele período que o pessoal está para vacinar ou não está. Então um fala uma coisa, outro fala outra, um doutor fala um negócio, outro doutor fala outro. Então o pessoal está até meio confuso, o pessoal já não sabe mais. Essa questão de decreto, esse de um advogado falou um negócio interessante. Disse que um comerciante ligou para ele e falou assim: ô doutor, eu não sei, sabe, os decretos, decreto aqui da cidade. Ele falou assim: meu amigo, eu nem sei mais que decreto. Um decreto, muitas vezes você começa o dia com um decreto, você acaba no mesmo dia com outro decreto. Eu nem sei mais que decreto, cada um fala um negócio, cada um fala um negócio. Então, cada um fala uma coisa, cada um fala outra coisa. Então, o que eu e você tem que fazer? Ouvir a voz do Senhor. Você sabe que a gente está ouvindo muita gente medrosa nesses últimos dias. Gente medrosa, gente tímida, gente covarde. E a gente escuta e estabelece aquilo ali para a nossa vida como se aquilo ali fosse bom para mim também. Olha o que diz em Marcos no capítulo 9, a partir do versículo 4. Marcos capítulo 9, versículo 4. O Senhor Jesus, ele vai até o monte e acontece uma manifestação sobrenatural. Presta atenção no pastor. Então Jesus, ele se transfigura. Então ele fica com o rosto iluminado e as vestes dele ficam tão brancas, mas tão brancas, que um lavandeiro, vamos dizer assim, uma pessoa que lava a roupa, jamais conseguiria deixar branca a roupa do jeito que Jesus ficou. Mas ficou uma coisa assim branca de ficar claro. E aí daqui a pouco aparece Moisés e Elias, estão falando com Jesus. E os discípulos Pedro, Tiago e João estão olhando aquilo.
uma coisa sobrenatural aconteceu. Ok, o que acontece? O Pedro me vem com essa frase. Olha o que o Pedro fala agora que é forte. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha isso. Agora você lê comigo, vamos lá. Mas não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Irmão, cuidado, de vez em quando você está escutando pessoa que não sabe o que está falando. Você está ouvindo pessoa assombrada, você está escutando pessoa medrosa, e você sabe que a pessoa, quando ela está assombrada, medrosa, ela não sabe direito o que fala. Mas daqui a pouco, quando o Pedro falou aquele negócio, ele não sabia direito o que ele estava falando. Como de vez em quando você vê as pessoas se assombrando com alguma coisa, elas estão meio assustadas, elas falam qualquer coisa. Diz que na hora veio uma nuvem do céu, e desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvi. A gente tem que ouvir o cara que está assombrado, ou a gente tem que escutar Jesus? Tem que escutar Jesus, mas a gente está escutando. Você viu, irmão? Esses últimos dias a pessoa quer saber uma notícia, ela não vai para a Bíblia, ela liga a televisão. Não, vamos ver se eu vou sair de casa hoje. Vou ligar a TV para ver se eu posso sair de casa. Meu irmão, está na hora de a gente começar a escutar mais a palavra. Está na hora de escutar mais a voz que vem de Deus, a voz que vem do alto, e não de um cara que está assombrado com o que está acontecendo. E a pessoa que está assombrada com o que está acontecendo, ela não sabe o que diz. A pessoa não sabe o que fala um monte de abobrinha. E esses últimos tempos, é por isso que nós não estamos reinando. Não estamos reinando porque a gente escuta todo mundo. Cada pessoa que fala com a gente uma coisa, a gente já fica meio bambeado. Se balança para cá, se balança para... mas falaram isso? Tu viu o que o outro disse? Mas outro disse tal coisa. A pessoa está confusa. Eu quero saber o que Deus vai falar. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouça Jesus. Se você for ter que ouvir alguém, ouça Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 e o 2, olha o que diz a Escritura Sagrada: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo em cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aí o versículo próximo diz: todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, você está escutando o cabeleireiro, você escuta o jornal, você escuta todo mundo. E quando eu começo a escutar todo mundo, a bênção não vem até mim. A bênção só vai vir até mim quando eu ouvir a voz do Todo-Poderoso. Quem lembra do Abraão na Bíblia Sagrada? Gênesis capítulo 16. O Abraão, ele dá ouvidos à esposa dele. Pastor, mas eu tenho que escutar a minha esposa. Depende. Se a tua esposa falar de acordo com a palavra, beleza. Fora da palavra não dá para escutar. Porque a Bíblia diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e tinha ela uma serva egípcia cujo nome era Agar. Olha só, ela já estava abalada com uma esterilidade. E você vai conhecer muita gente que não está conseguindo gerar. A pessoa não gera financeiramente, a pessoa não gera, familiarmente, a pessoa não está conseguindo ir para frente. E essa pessoa quer vir dar palpite na nossa vida. Olha o que diz agora: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ponto. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Sabe o que aconteceu? Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Por que Deus fica 13 anos sem falar com Abraão? Porque o Abraão deu ouvidos à mulher. Uma pastora era esposa, mas é uma mulher abalada. Nós não podemos escutar gente abalada, gente medrosa, senão você vai ficar igual. Você vai ficar igual. Você escuta aquilo ali vai contaminando você. Eu podia te dar outros tantos exemplos na Bíblia. Lembra dos 12 espias que foram espiar a terra prometida? Você recorda? Quando o pessoal voltou e começou a falar: essa terra é uma terra que consome os moradores, a gente vai ser morto pelos gigantes e tal. O pessoal ficou medroso. Todo mundo começou a ficar com medo por aquilo que ouviu. Morreu todo mundo. Todo mundo que ouviu aquele negócio morreu. Cuidado, irmão, a gente está escutando gente medrosa. Pastor, mas qual que é o perigo? Você não vai reinar. Você só vai reinar. Volta lá em Samuel, onde nós estamos, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então disse o Samuel ao Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Esse é o propósito inicial de tudo, ou o propósito chave. E aí diz agora: ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ouça a voz dele.
segundo pré-requisito ou segunda condição estabelecida por Deus para reinarmos em vida. Segunda, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Para lá. Quem são esse tal de Amaleque, para você entender? Porque a gente tem que espiritualizar isso aqui para você compreender, porque isso aqui é coisa do Antigo Testamento, a gente tem que trazer para o Novo Testamento por figuras, que o Antigo Testamento é figura para nós novo, tá? O povo de Israel saiu do Egito, parabéns, foram livres do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, beleza, passaram o Mar Vermelho, foram batizados com o batismo no Mar Vermelho. Depois eles foram encontrar esses amalequitas não destruíram totalmente. Esses amalequitas eles combateram, eles lutaram, eles fizeram guerra contra os amalequitas, só que eles não destruíram totalmente, alguns ficaram para trás, e Deus queria que eles tivessem destruído tudo, só que ficou para trás. Então quem são os amalequitas? Olha para cá todo mundo. Já saí do Egito, mundo, já passei pelo Mar Vermelho, batismo, mas tem coisa que ainda é amalequita na minha vida antigo. Não entendi, então vamos lá. Você é uma pessoa que se batizou, saiu do mundo, você saiu do mundo, se batizou nas águas, mas ainda você traz traços na sua vida de coisa lá do passado. Palavrão, é uma amalequita. Por isso você não está reinando. Vira e mexe, pip. Que é isso, irmão? Você é cristão, você é de Jesus, você já saiu do Egito, já passou pelo Mar Vermelho, você tem que destruir esse amalequita, já foi, é um inimigo antigo. Vamos pegar o outro agora. De vez em quando está meio triste, meio bravo, toma uma cachaçinha. Pô, irmão, já acabou, irmão, já acabou esse negócio. Hoje você está triste ou está bravo, você vai para o joelho no chão e ora. Você quer ver um outro amalequita? Qualquer coisa você briga e já fica bravo, já fica nervoso, ou olham para você com uma cara feia e você se magoa. Ai, estou magoado, estou triste. Opa, amalequita. São os amalequitas que esboçam que você saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, mas ainda tem coisa viva que tinha que estar morta. Coisas que estão vivas, mas tinham que estar morta. Já era tempo a gente ter vencido esse negócio. Eu coloquei outras tantas coisas aqui de exemplo para explicar para você, né? Por exemplo, aqui eu coloquei, né? Sensualidade, prostituição. Era uma coisa que você tinha antigamente, hoje você não tem mais. Hoje você é um cristão parecido com Cristo. Você nunca leu 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já se passaram. Os amalequitas já tinham que estar mortos. As coisas velhas já se passaram. Os inimigos antigos, aquele jeito que eu tinha, aquelas palavras que eu falava, aqueles lugares que eu frequentava, isso tudo já é passado. E a Bíblia diz agora, tudo se fez novo. Não, pastor, tem coisa na minha vida que não se fez novo não, pastor. Tem coisa na minha vida que é exatamente igualzinho como eu era antes de me converter. Não mudou nada. Não mudou nada? Então está errado. Porque a Bíblia diz que tudo se fez novo. Repito, linguajar é diferente, atitude diferente, pensamento diferente, lugares que você frequenta diferente, mas não, você mudou em uma parte sua mudou e outra parte está viva. E a Bíblia diz que Deus se recorda disso. Então não é que eu tenho que matar os amalequitas, eu tenho que tomar uma posição na terra para tirar essa recordação da cabeça de Deus. Pegou o entendimento? Porque Deus ele falou assim, ó, eu me recordo do que fez Amaleque, Israel, quando saía do Egito. Ou seja, eu não tenho que matar os amalequitas apenas, eu tenho que tirar essa recordação dos amalequitas da cabeça de Deus. Porque quando Deus olha para mim, Ele vê coisa em mim que eu já tinha que ter desfeito. E aí o que acontece com isso? E se eu não matar esse negócio, se eu não tirar esse negócio da minha vida, eu não reino. Porque a condição para mim reinar é escutar a voz de Deus e matar totalmente os amalequitas. E ele fez correto. Você sabe que o Saul, ele começa muito bem, porque a Bíblia diz no versículo 4, diz assim, ó, e Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens a pé e 10.000 homens de Judá. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Você viu? Ele fez luta, ele fez guerra. E você tem que lutar. Deus, eu vou arrancar essa braveza de mim.
Esse negócio me persegue e continua vivo desde quando eu saí do Egito. Eu saí do Egito, do mundo, passei pelo Mar Vermelho, batismo nas águas, e esse negócio continua aqui. Eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou passar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vou acabar com esse negócio. Na hora que você acabar com esse negócio, você vai começar a reinar. Você só vai reinar em vida se você acabar com os amalequitas do passado, inimigos antigos que Deus ainda se recorda, atitudes antigas. Até Efésios fala em Efésios 2, versículo 2. Você já leu Efésios 2:2? Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Numa outra época que você não era crente, você andava no curso do mundo. Você tinha medo, você ficava apavorado, você ficava bravo, falava palavrão, fumava, bebia, via pornografia, falava coisa errada, fofocava. Era uma pessoa perturbada. Mas é no outro tempo, irmão. Era outro tempo. Era outro tempo. No outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O que é esse príncipe das potestades do ar? O ar você sente, mas você não vê. Demônio. Que ele que te dirigia, mesmo você não enxergando, você sentia ele. E que o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O demônio continua operando na pessoa que é desobediente. O diabo continua brincando com essas pessoas, mas você não vai deixar isso acontecer. Você tem que deixar essas coisas do passado, esses trejeitos, essa personalidade, essa forma de lidar com as coisas. Isso tem que cair por terra em nome de Jesus. E então ele foi lá e pelejou. Você quer saber o que aconteceu? Quem quer saber o que aconteceu? Será que o Saul foi feliz nisso ou não? Ai, pastor, não sei, fala aí para nós. Então vamos ver. Ele foi lá, pelejou, ele começou a exterminar os amalequitas, ele começou a acabar com todo mundo, correto. Só que a Bíblia diz lá no versículo 7 o seguinte: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E agora ele faz uma pataquada das piores aqui, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu. E Saul e o povo perdoaram Agag ao melhor das ovelhas e das vacas da segunda sorte, e aos cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram. O que significa isso aqui? Preste atenção no pastor Mike aqui. Então, só para você entender o que o Saul fez. Ele matou tudo que ele, olha para o pastor, que ele achava desprezível. Aquilo que ele achava fraco, viu, e aquilo que ele achava desprezível, ele matou. Aquilo que ele via que era a melhor vaca, era a melhor ovelha, e daqui a pouco deixou até o rei dos caras lá, o rei dos amalequitas, que era o tal de Agag, né, o nome do cara. Então deixou o cara vivo e deixou o melhor das vacas e das ovelhas. Mas tem uma palavra-chave nesse versículo. Qual a palavra-chave? Está ali, e não os quiseram. Era uma coisa que veio deles. Não quero. Você vê que isso aqui, irmão, não é uma questão de eu querer ou não querer, irmão. É uma questão de obedecer. É uma questão de obedecer o que Deus está mandando. Tem coisa que eu não quero também fazer. Eu acho de vez em quando, tem muitas coisas na Bíblia Sagrada que você pensa, mas para que fazer isso? Para que Deus está mandando? Mas Deus sabe o melhor. Então eu não tenho que ter sentimento se eu quero ou não quero, se eu tenho vontade ou não tenho. Eu tenho que executar. Mas de vez em quando eu não executo aquilo que Deus faz. Por quê? Porque eu tenho vontades. Eu quero, não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Vai dar problema. Você escutou o que o pastor Mike falou? Isso aqui vai dar? Vai dar problema, porque foi ele que não quis, ele que selecionou. Isso aqui é bom, isso aqui é desprezível, isso aqui é fraco, não, isso aqui é forte. Ele que começou então a fazer a seleção do que ele ia matar, do que ele ia desfazer. E tem muita gente que faz isso. Ah, pastor, de vez em quando toma uma cachaçinha, pastor. Para, pastor. Tá aí, e adulterar. Não, adulterar, eu parei de adulterar. Mas a cachaçinha é boa, pastor. Entendeu? É essas coisas que não deixam a gente reinar. Não, pastor, eu nunca mais roubei nem nada, nunca mais fiz. E aquela prostituição que você assiste no celular de noite. Ah, pastor, eu também não sou de ferro, né? Uma vez teve um cara que me disse isso. Ele disse, pastor, parei com as drogas pesadas, o crack. E você não sabe quem está me ajudando. Eu falei, quem está te ajudando? Glória a Deus, o cigarro. Aí eu falei assim, não estou te entendendo. Como assim o cigarro está te ajudando? Ele falou assim, pois é, se eu fumo eu não uso droga. Aí você viu que foi uma escolha do cara? Não sei se você está me entendendo. Ele tipo assim, não, eu não sou mais viciado no crack, eu sou viciado no cigarro.
E é isso que as pessoas fazem de vez em quando, como você está lendo aqui. É uma questão que isso eu quero, aquilo eu não quero. Só que por que vai dar um problema? Porque no próximo versículo fala assim, no versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel, para o profeta, que o profeta que tinha ungido ele como rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Em outras palavras, você sabe o que significa me arrependo? Mudei de ideia. Deus mudou de ideia. O Saul não me ouve, que é o primeiro princípio para reinar. E segundo, o Saul, além de não me ouvir, o Saul ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. Ele gosta, isso aqui ele quer, aquilo ele não quer. Então eu mudei de ideia, não vai mais reinar. Não vai mais reinar em vida, acabou, não vai ter reino. E isso acontece com a gente, pessoal. Isso acaba acontecendo muitas vezes comigo, com você. Deus pode mudar de ideia. Deus pode acabar voltando atrás. Deus pode acabar se arrependendo. Deus tinha um plano para você e daqui a pouco Ele troca. Ele diz: não, isso eu não vou mais, não quero mais. E diz assim: arrependo de me haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Alguém pode hoje me indagar e até fazer uma pergunta e dizer: mas pastor, ele não executou pela metade? Ele não executou boa parte? Não, boa parte ele executou. Mas para Deus fazer metade é a mesma coisa que nada, não fazer nada. E foi o que ele falou. Deus falou assim: não executou as minhas palavras. Aí o Samuel orou por ele. E você sabia que de vez em quando tem coisa que não adianta a gente orar? Misericórdia. O Samuel orou por ele a madrugada toda. Olha ali, ó. E Samuel se contristou toda aquela noite e clamou. O Senhor orou. E Deus disse: não, Samuel, você pode até ter dó do Saul, você pode até estar chateadinho e tal, mas não adianta. O Saul não é. O Saul é um cara desobediente. O Saul é um cara que não gosta de me ouvir. Você sabe, pessoal, a gente prefere muitas vezes ficar com 2 horas de cabeça no Facebook, mas ficar na igreja dói ficar na igreja. Escutar uma pregação da palavra muitas vezes demora um pouco mais. Demora, que eu digo assim, alguns minutos, sei lá, 10, 15 minutinhos escutando uma pregação. É chato, irmão, é difícil, é complicado. Essas pessoas vão pagar um preço. Porque no Facebook fica 2 horas, Instagram fica 3, YouTube fica mais, assistindo televisão, assistindo um filme, assistindo um Netflix, um seriado, meu Deus. Mas para escutar a Bíblia fica um pouco já, ai meu Deus, vou embora. Isso vai dar um problema, irmão. A conta vai vir. Você para e pensa um pouco. Vamos pensar no natural. Vamos pensar aqui com a nossa lógica. Você imagina um vizinho que você não atura falar com ele. Um vizinho você não gosta de falar com o vizinho. Daí você fica assim na frente do vizinho. Tá, meu amigo, tá, você já falou demais, tem que ir lá, tá. Aí outro dia você pega e vem aqui, o vizinho fala: e aí, eu não tenho tempo, estou correndo. Aí um dia te falta arroz, você bate na casa do vizinho assim: ô vizinho, consegue um arroz aí. O que ele vai te dizer? Vai te lascar. Eu vou conversar contigo, você não tem tempo para mim. Eu te convido para vir aqui, você não quer. É a mesma coisa que vai acontecer com Deus. A mesma coisa, irmão. As pessoas vão pagar caro, irmão. Essa questão de não querer vir à igreja, de ficar um pouco na igreja e já querer ir embora. Irmão, as pessoas vão pagar caro por isso. Caro, não é hoje. É na hora que tiver uma necessidade. A pessoa não gosta de ouvir a voz de Deus. Isso vai ter um preço enorme, irmãos. Por que para assistir um jogo de futebol não dorme, mas na igreja a pessoa dorme? Essas coisas. E por isso que a gente não reina, não consegue reinar. Porque para reinar em vida, você tem que ter o aval divino. E o aval divino é esse que eu estou falando agora. E aí você vê na Bíblia Sagrada que o Samuel orou, não adiantou. No versículo 13 ele vai. No versículo 13 diz assim: e veio pois Samuel a Saul e disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Meu irmão, que cara de pau esse cara, irmão. Bom, se fosse fazer a barba do Saul, saía serragem. Ia passar a barba assim, caía pedaço de pau no chão. Por que ia cair de pedaço? Porque o cara é um dissimulado. Quem quer saber o que significa a palavra dissimulado, eu falo agora. Quem quer saber? Será que é uma pessoa dissimulada? O dissimulado é o cara que está errado, mas tenta provar que está certo. Isso é o dissimulado. O dissimulado. Ele chegou, Samuel chega, ele diz assim: bendito sejas tu do Senhor. Você sabe o que aconteceu? Executei as palavras do Senhor. Eu fiz exatamente aquilo que Deus falou comigo. Ele fez. E eu te provo que ele não fez com o próximo versículo. Na hora que ele diz que ele fez o que Deus mandou, olha o que aconteceu. Então disse Samuel, que era o profeta: que balido é esse de ovelha que eu escuto? E que mugido é esse de vacas que eu ouço?
E não foi isso que ele fala? Ó, que balido pôde de ovelha será esse meus ouvidos, e que mugido de vaca esse que eu ouço? Ou seja, aquilo que você deixou para trás, que você não fez da vontade de Deus, vai fazer assim, ó, mu, bé. Aquilo que você não matou, que já tinha que ter matado. Aquilo que você não fez, que você já tinha que ter feito, muge. Aquele negócio, ele faz bé. Tem coisa na tua vida que está fazendo bé, e está vivo, bé, mu. E esses mu, e esses bé, dá para ouvir, irmão. Aquilo que eu não pratiquei da Bíblia, sempre vai fazer barulho. Ficou vivo, porque uma coisa que está viva faz barulho, irmão. E o Samuel disse, você obedeceu a palavra? Você disse que você obedeceu e executou a palavra de Deus? Eu não sei aonde, eu estou escutando barulho que você não obedeceu. Eu estou escutando coisas que você não obedeceu. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele vai bater de frente agora. Você acredita que ele vai bater de frente? Ele vai bater de frente agora com Samuel. E disse Saul, olha, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das vacas e as ovelhas, das ovelhas, né? Para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. Irmão, ele bate de frente com o profeta, ele está tentando insinuar que ele está certo, ele vai batendo de frente com o homem de Deus. Você vai notando que a pessoa é dissimulada, você vai notando que a pessoa está forçando uma coisa que ela está fazendo errada. E isso aqui, pessoal, vai tirar o reino dele. Ele tinha que ter pedido perdão e ter dito, é verdade, não executei. Você me perdoa, não sei onde que eu estava com a cabeça. Até tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, né? Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então tinha gente que estava correndo bem, irmão. A pessoa não estava nem caminhando. Você estava se santificando, você estava se preparando para Deus, você estava fazendo a coisa correta. Mas daqui a pouco, o que você faz? Você começa a abandonar, vai parando, e vai parando, e vai parando. E ele parou, ele estava matando, ele estava destruindo os amalequitas. Daqui a pouco parou, e isso lá na frente fez barulho. A vaca fez barulho, a ovelha fez barulho. Aquilo que você não mudou, aquilo que você já tinha que ter matado lá no passado, irmão. Bom, voltando lá para a passagem onde nós estamos, onde nós paramos, de 1 Samuel capítulo 15. Aí o Samuel vai falar para ele, eu vou finalizar e nós vamos orar para a nossa casa. Quem ama a sua casa é a sua família aí. Então vamos orar por ela já já. Aí ele diz assim, o Samuel no 16. Então disse Samuel a Saul, espera que eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse, fala. Está brabo já com o profeta, né? De vez em quando tem gente brava com o profeta, né? A pessoa fica brava, nervosa com o profeta. Fala, o que é? Ele falou, Saul. Então Samuel disse, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores amalequitas, peleja, luta contra eles até que o aniquiles. O que significa esses dois versículos colados, o 17 com o 18? Deus falou assim, ó, eu te dei a oportunidade, mas você não soube ter ela. Tem um monte de gente que vai dizer assim, ó, eu não tive a oportunidade. Teve a oportunidade de escutar a Bíblia, teve a oportunidade de obedecer. Deus colocou a pessoa em certas posições sobre a face da terra. Deus deu oportunidade, mas a pessoa, ela não obedeceu o que tinha que fazer. Eu sempre peço isso a Deus. Eu digo, Deus, eu quero obedecer quando eu estou naquela posição. O Senhor me colocou num lugar, o Senhor me abençoou, eu preciso obedecer. Porque se eu não obedecer, não vai dar nem para reclamar depois. Ah, Deus, o Senhor não me deu oportunidade. Deu oportunidade para Saul, não deu? Deu oportunidade e disse o que ele tinha que fazer. Não obedeceu. E Deus disse para ele, rapaz, Deus te abençoou, te deu oportunidade, olha o que você fez. E agora, para finalizar tudo, o Saul vai continuar insistindo, coitado. Disse assim no 20, então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, as ovelhas e as vacas, e o melhor do interdito. Você vê, irmão, eu não sei se ele é retardado, se ele está com um idiota, se é um boca aberta, eu não sei o que esse cara está se fazendo. Mas, irmão, ele está insistindo que ele está certo. Ele está insistindo. Já escutou aquele termo que as pessoas falam lá fora, ficar batendo na mesma tecla? Ele começou a bater, ele foi batendo na mesma tecla, ele está errado. Ele está errado, mas está dizendo que está certo. Ele está errado. Irmão, quando Deus fala contigo, abaixa a cabeça e pede perdão, irmão.
Deixa eu te ensinar uma coisa, seja inteligente. Você vem para um culto, Deus começou a falar com você, e você nota que tem coisas que você está fazendo errado. Não bate de frente, não bate, faz que nem Davi, ao contrário do Saul. Pede perdão para Deus. Deus, me perdoa, tem que acertar esse negócio. Senhor, me perdoa, falhei mesmo, errei mesmo. Senhor, por favor, perdoa minha vida, perdoa. Mas não, a pessoa levanta de vez em quando que nem macho, né? A pessoa levanta e sai da igreja. Não vou mudar porcaria nenhuma, nasci assim, vou morrer assim, eu sou desse jeito. Não faz isso. Você está assinando a tua derrota. Você está assinando um contrato que vai dar errado. Você está assinando o que vai acontecer com ele agora. Aí o Saul vai falando com ele, o Samuel vai falando com ele, não adianta. E lá no versículo 28, eu vou acabando, o Samuel diz assim para ele: e Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo. Isso aqui é meio pesado. Lê o finalzinho para mim. Não escutei mais alto. Melhor do que tu. Você já escutou alguém falando assim? Eu já escutei várias vezes. Ai, pastor, para Deus todo mundo é igual. Já escutou essa frase? Para Deus, mentira. Se alguém algum dia falou essa frase para você, você rasga ela. Não existe para Deus todo mundo igual. Todo mundo foi criado por Deus. Os seres humanos foram criados por Deus, mas existem pessoas melhores do que outras. Tem pessoa que ora mais do que... tem gente que escuta mais Bíblia do que outra. Tem gente que se consagra e jejua mais do que outros. E o mais importante, tem gente que obedece mais a Deus do que as outras pessoas. Então ele disse: hoje vai ser rasgado o teu reino, você não vai reinar mais, e vai ser entregue, sabe para quem? Para alguém que é melhor do que tu. Para alguém que é melhor, para alguém que dá mais ouvidos a mim. Você viu que as bênçãos é para quem ouve mais a Deus. Você vê que as bênçãos, sabe para quem que é? É para a pessoa que mata aquilo que já tinha que estar morto há muito tempo, rápido. As bênçãos de Deus é para esse tipo de gente. E lá na frente, depois lá na frente não, no próximo capítulo, no capítulo 16 já, você sabe que o Samuel, ele unge o Davi como rei. E quando ele unge o Davi como rei, o Espírito de Deus sai do Saul, e o Espírito de Deus entra no Davi, e o Saul fica endemoniado. Quem já leu isso na Bíblia? O Saul fica completamente encapetado, o Saul fica completamente endemoniado, e o Davi se torna o grande rei de Israel. O que significa isso? Lá na frente na Bíblia Sagrada, lá na frente, como é que as pessoas chamavam Jesus mesmo? Jesus, filho de Davi. Mas eu pergunto, era para ser chamado Jesus, filho de Saul. Mas Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia. E por que Deus mudou de ideia? Porque a terra, o céu responde à terra. O céu responde à terra. E tem pessoas sobre a face da terra que são melhores do que as outras. E quando eu digo melhor, não é melhor de inteligência. O cara, ele é melhor em faculdade, é melhor. Não, é melhor diante de Deus. Tem gente, como eu disse, que gosta de Bíblia mesmo. Tem gente que gosta de oração, tem gente que gosta de Deus, tira tempo com Deus, obedece a Deus. Esse tipo de gente vai ser mais abençoado que as outras. Pastor, e os outros? Os outros vão ser rasgados o reinado. O que é rasgado o reinado? Vai aparecer um problema, não vai conseguir reinar, vai perder o controle. Perde o controle da saúde, perde o controle do casamento, perde o controle financeiramente. A pessoa perde o controle, parece que é como se ela não tivesse coroa e nem o cetro na mão. A pessoa não reina, a pessoa não manda. Agora, quem quer reinar em vida? Duas coisas: ouça bastante a voz de Deus, e só a voz de Deus. Pare de escutar medrosos, pare de escutar pessoa pessimista, escute Deus. E segundo, mate tudo aquilo que antigamente, lá no passado, você já tinha que ter matado. Vai atrás, faça caça às bruxas. Vai caçando as tuas bruxas. Vai caçando. Isso aqui eu parei de beber, parei de fumar, mas de vez em quando eu conto uma mentirinha. Vou caçar essa bruxa. Vou orar até parar de mentir. Vou matar todos os amalequitas. Vou matar quantos amalequitas? Vou aniquilar, vou exterminar, vou acabar com todos. E você fazendo isso, você vai reinar aqui nessa terra. E se outra pessoa não fizer isso, Deus vai colocar o Espírito dele na vida dessa pessoa que obedece, porque é melhor do que essa pessoa que não obedece a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Todos se coloquem em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora.
Então o título da mensagem está aí hoje, ó. Algumas condições para reinar em vida. Espero que você tenha entendido a pregação de hoje. Gostaram ou não? É para todos nós, né? Essa pregação foi feita para cada um de nós que está aqui hoje. Não, toma cuidado, sabe? Esse período mesmo de pandemia, coisa. Cuida você ficar escutando os outros, irmão. Você fica escutando muita gente medrosa, irmão. Se você escuta gente medrosa, você vai ficar medroso. Você vai começar a escutar as pessoas, você vai ficar medrosão, você vai ficar bobão. Pede o conselho para Jesus, irmão. Pede o conselho de Jesus. Olha, fulano está falando isso, fulano está falando aquilo, fulano está falando aquilo. O que o senhor fala? Eu quero ficar com as tuas palavras. Porque se eu ouvir a voz de Deus e obedecer, as bênçãos virão e me alcançarão. Eu não quero que maldição te alcance. Eu quero que a bênção de Deus alcance você. E que você possa estar sendo abençoado. Amém? Primeira oração que eu vou fazer hoje. Vou fazer uma oração em cima dessa palavra. Nós vamos cantar um hino. Não muito comprido, mas a gente vai cantar um hino aqui em nome de Jesus. Para tirar tudo que é malequita da nossa vida. Diga comigo, já saí do Egito? Já passei o Mar Vermelho? Tem que acabar com os amalequitas. Então saiu do mundo, passou pelo batismo nas águas, tem que acabar com tudo que é aquilo que é coisa do passado, tá? Então, depois disso, segunda oração. Aí nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar para a nossa casa. Quem que ama a sua família aí? Então a gente vai orar já pela nossa casa, mas antes ore por você. Porque se você não orar por você, meu irmão, minha irmã, se você não estiver bem, o que adianta você orar pela sua família, né? Como é que eu vou dar um copo de água para alguém se eu não tenho água para dar? Não é verdade? Ai, pastor, eu quero ajudar fulano lá que está com uma luta, mas você está pior ainda. Primeiro ore por você. Porque se você estiver bem, você pode dar a bênção para os outros também. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado, é verdade. Nós precisamos nos quebrantar, Deus. Tem que ter uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Tem que haver uma distinção, uma mudança, uma diferença, uma transformação. Esses meus irmãos que estão orando agora aqui neste exato instante, estão orando e dizendo: Deus, eu quero ouvir somente a sua voz. Se não estiver de acordo com a Bíblia, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu não vou ouvir, eu vou descartar. Não vou fazer que nem Abraão, que ouviu a voz da esposa e o Senhor ficou 13 anos sem falar com ele. O Pedro estava assombrado, começou a falar um monte de coisa e a voz do céu veio e disse: não tem que escutar o Pedro, ele está com medo, não sabe o que diz. Tem que escutar a voz do meu filho Jesus de Nazaré. Pai, e outra coisa importante, nós temos que ir atrás dos amalequitas. Eu quero que você faça um pacto com Deus agora, vai. Eu quero que você faça um pacto com Jesus agora. E que você comece atrás dos amalequitas. Vai atrás. Você já extinguiu uma grande parte. Você já acabou com uma grande parte dos amalequitas. Vá caçando os outros. Peleje, lute até acabar com todos. Você tem que aniquilar, você tem que destruir os amalequitas. Todos eles. De repente tem alguma coisa que ficou para trás, irmãzinha. De repente tem uma coisa que ficou para trás, irmãozinho. Você ainda tem trejeitos, personalidades, lugares que você frequenta, palavras que você fala. Esses dias atrás andaram me falando, tem pastor que fala palavrão. Eu não acreditei nisso. Jesus, é por isso que eles não reinam em vida. Não conseguem reinar. Como é que eu vou reinar em vida se isso é coisa da velha criatura? Isso é coisa da velha criatura. Levante as mãos aos céus agora e declare a Deus: eu tiro de mim o que não te agrada. Tiro de mim o que não te agrada, cante. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver com teu poder. Com teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. De novo, eu tiro de mim. Tiro de mim o que não te agrada. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser. Cante bem alto. A tua morada. Vem me envolver. Vem me envolver com teu poder. Com teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. Pai, eu abro a porta do meu coração. Cante. Eu abro a porta do meu coração. Venha derramar
derramar da tua unção. Venha derramar da tua unção. E fazer de mim o que quiser. E fazer de mim o que quiser. Aleluia. Pai, eu quero ser um filho que te agrada. Eu quero ser o filho que te agrada. E levar ao mundo a tua palavra. E levar ao mundo a tua palavra. Te seguir enquanto eu viver. Para finalizar, erga as mãos, declare: tira o que não te agrada, Jesus. O que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Eu quero ser a tua morada. A tua morada. Vem me envolver, Jesus. Vem me envolver com o teu poder. Pois sem ti não sei viver. Pois sem ti não sei viver. Levante as tuas mãos aos céus agora, Pai. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas, que eles se santifiquem, que eles se protejam, fazendo aquilo que o Senhor falou e destruindo totalmente inimigos antigos que já deveriam estar destruídos. E você diga bem alto comigo: Jesus, eu quero estar de bem contigo. Diga obrigado, Senhor. Louvado seja para todo sempre. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Só não senta, fica em pé, só um minuto. Olha só o que a Bíblia Sagrada fala em Deuteronômio 23, versículo 14. Olha só o que fala, irmãos. Atenção todo mundo, preste atenção nisso aqui. A Bíblia fala bem assim, ó. Vai colocar para nós na tela agora, ó. Põe aí, por gentileza. Só para mim finalizar isso aqui com chave de ouro para você. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do arraial. Para quê? Para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Dá um aleluia. Olha aqui, ó. Deus está com a gente para nos entregar a vitória. Mas para aí que eu não acabei. Pelo que, se você quer que Deus fique no meio para te dar a vitória, pelo que o teu arraial seja santo, para que ele não veja uma coisa feia em ti e se torne para trás de ti. Ou seja, por que ele quer que eu me santifique cada vez mais? Se nós nos santificarmos, ele vai estar no nosso meio para nos dar vitória. Então ele vai na frente e vai nos dar vitória. Se ele enxergar alguma coisa errada em mim e você, ele vai para trás e vai ficar ali olhando o inimigo atacar. Você quer que ele fique atrás olhando o inimigo atacar, ou fique na frente combatendo por você? Não haja nada de feio em você, para que não veja uma coisa feia em ti. Olha o final do versículo, para que não haja uma coisa feia em ti e se torne para trás de ti. Não deixe isso acontecer. Era o último recadinho que eu tinha. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode ao Senhor. Bem forte para Jesus. E diga glória a Deus. Amém? Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.